Quanto tempo você acha que Attack on Titan demorou para ser considerado uma obra-prima? Para mim, a resposta é muito simples. Foram 5 episódios. E uma cena específica foi a grande responsável por isso. Primeiro, eu quero dizer que esse vídeo aqui é inspirado no vídeo do canal Eu Tava Pensando, que é uma análise perfeita sobre os primeiros episódios de One Piece. E vou fazer a mesma coisa aqui, só que com Attack on Titan, aproveitando que o anime terminou essa semana. Eu sou apaixonado por essa obra, tenho até a Mikasa aqui no braço e agora você vai saber por quê. Attack on Titan é uma história sobre segredos. Você não sabe quem são aquelas pessoas quando começa a assistir, ou por que elas vivem dentro daquelas muralhas. Você não sabe como é o mundo lá fora, ou se ao menos existe um mundo lá fora. Mas você sabe que alguma merda gigantesca, colossal, vai acontecer. Até porque ele já começa com um bicho de 50 metros olhando por cima dessa muralha. E daí o olhar da galera já deixa tudo bem claro, né? Fodeu. Essas perguntas continuam aparecendo cada vez mais. Quem é o Titã Colossal? Por que ele quebrou a muralha? Os titãs, eles têm algum objetivo? Mas eles não eram burros? Porque agora, de repente, parecem estar organizados. O que mudou? Você pode até achar que existem várias coisas que te fazem acompanhar um anime, uma história até o fim. Às vezes é um personagem, às vezes é a história ou o arco que tá muito bom. Mas na real mesmo existem apenas 2 coisas: curiosidade e preocupação. E isso quem tá dizendo nem sou eu, esse é um conceito do professor Robert McKee, cara pica na construção de roteiros e também de narrativas envolventes. A curiosidade é a necessidade de responder perguntas e fechar padrões abertos. É justamente essa necessidade de entender o que está acontecendo, de saber para onde a história vai te levar. Os primeiros episódios de Attack on Titan são construídos na direção oposta. Em vez de fechar os padrões, ele abre novos padrões o tempo todo. São vários pontos de virada que atiçam a curiosidade de quem está assistindo, e novas perguntas são apresentadas a cada novo episódio. Quando você começa a entender o que está acontecendo e como funciona aquele mundo, aparece um novo elemento que muda tudo, e isso funciona até o fim da história. Eu poderia dizer que o momento que tornou Attack on Titan uma obra-prima foi a cena do porão, a famosa cena do porão lá na frente. Lembra como a gente ficou anos se perguntando o que tinha naquele maldito porão? Porque a gente achava que isso ia resolver tudo. Mas no fim a resposta só abriu mais perguntas. E o tipo de pergunta que faz a nossa cabeça explodir. É outro momento que vira tudo de cabeça para baixo, mas aí a história já era uma obra-prima faz tempo. E sabe o que mais? A gente quer as respostas. Isso faz toda a diferença. Tá cheio de anime ruim por aí que tenta forçar uns mistérios que ninguém dá a mínima e no fim só fica parecendo uma informação que tá faltando. E a gente quer as respostas, no caso de Attack on Titan, porque nos importamos com aquelas pessoas. Daí que entra a preocupação. E isso daqui é ouro. Você precisa realmente se preocupar com aqueles personagens. Você precisa se preocupar tanto a ponto de torcer para que eles permaneçam vivos. E para isso você precisa entender o que está acontecendo. Tem que saber quais são os perigos daquele mundo. Quer ver um exemplo onde isso não funciona? Hell's Paradise, anime novo, recente, que fez muito barulho por aí. Que até que tem um piloto, né, um primeiro episódio muito bom. Mas depois, cara, eu simplesmente não consegui me interessar com nada ali. Nem com aquele mundo que foi criado, nem com os personagens. Ou seja, não foi uma história que me despertou nem curiosidade e nem
preocupação. Era claramente um mundo muito perigoso, aquela ilha, né, cheia de perigos, e isso deveria aumentar a minha atenção, a minha preocupação, porque eu sei que aqueles personagens estão em perigo naquele lugar. Lembra quando os exploradores saíam das muralhas? Aqui eu voltei pro Attack on Titan. Por si só, você já ficava ligado nos riscos, e isso também aumentava a sua atenção, o seu engajamento no episódio. Em Hell's Paradise, isso simplesmente não acontece, tanto que morre uma galera naquela ilha e você, pelo menos eu, não dei a mínima, porque não me preocupei com eles, tanto faz se morrem ou vivem. Mas, beleza, né? O vídeo aqui era pra ser de Attack on Titan, então vamos logo para os finalmentes. Porque o episódio 5 de Attack on Titan é genial. Porque ele combina esses dois elementos, a curiosidade e a preocupação, num nível, assim, num nível máximo. Aliás, isso já começa no gancho do episódio 4 para o 5. Depois do massacre lá do episódio 1, o Isayama usa os próximos episódios para tranquilizar as coisas. Tem o treinamento, tem a galera se formando, vai se criando um clima positivo, de esperança, de recomeço, de determinação. E aí, do nada mesmo, aparece o desgraçado do Titã Colossal bem atrás do Eren. E aí a nossa preocupação já explode. Mesmo que claramente tenha havido ali uma evolução dos personagens, a gente sabe que o Eren ainda não tá pronto para enfrentar aquilo tudo de novo. Pior, a gente sabe porque a gente viu que a chegada do Titã Colossal quer dizer basicamente caos. A gente não quer que eles percam mais uma cidade, mais uma muralha. Se já tá ruim com uma muralha a menos, imagina com duas. Isso daqui é preocupação pura. Até com os figurantes a gente se preocupa. E sabemos que uma galera vai morrer se isso acontecer. Então, o episódio 5, que é o primeiro da Batalha de Trost, já começa com a preocupação lá no alto. E meus amigos, não sei se vocês se lembram, mas o começo dessa batalha é um caos mesmo. Menino tudo recém-formado, coitado. O Jan doido pra ir pra polícia militar e geral começa a morrer. Eles ainda não estão prontos e tem uma mudança de carga muito rápida aqui. Uma formatura, querendo ou não, mesmo nessas condições, é uma coisa positiva. Eles estão com as energias renovadas. Mas quando aquele primeiro moleque é engolido, moço, ali já sobe a trilha sonora e o negócio fica brabo. É desespero total. E você que tá assistindo aquilo pensa, já era, não tem como eles vencerem isso, simplesmente não tem. As coisas vão só escalando cada vez mais até o momento definitivo. O Eren leva uma mordida na canela, dá de cara com o telhado sem a perna. Meu irmão, quando eu assisti isso pela primeira vez, eu fiquei absolutamente em choque. A minha reação foi basicamente a mesma reação do Armin. O protagonista perdeu a perna, tá todo mundo morrendo. Como que o anime vai continuar depois disso? Claro que as coisas continuam escalando, né? Porque o Isayama, ele é um sádico. Ele eleva as coisas ao máximo possível antes de trazer uma solução, ao ponto de você não conseguir ver a solução. A gente ainda não sabia do Titã de ataque, a gente nem sonhava com a possibilidade de haver um Titã aliado, muito menos que o Eren era esse Titã. Todas as dicas foram dadas, né? Tava lá, mas tudo foi construído para te confundir, para que nesse momento a sua preocupação explodisse, a ponto de você achar que o anime vai perder o protagonista no 5º episódio. Porque é exatamente o que acontece, né? Enquanto a gente tá lá com essa cara aqui do Armin, chega aquele titã barbudo, pega o menino e engole. E aqui o anime faz uma sacanagem, ele faz um truquezinho, porque realmente parece que o Armin foi de Starbucks Brasil. Parece mesmo que ele foi engolido. Mas claro que o Eren, mesmo que sem a perna, deu um jeito de salvar o Armin. Mas aí você pensa que ele vai conseguir sair dali, né? Da boca do bicho. Ele é o protagonista, pô. Sem chance de acontecer alguma coisa.
Eu juro pra você, na hora eu cheguei a pensar que o anime ia continuar sem o Eren. Eu não sabia nada da história quando eu comecei a assistir 10 anos atrás. E claro, se o episódio começou com a preocupação lá no alto, ele termina com a curiosidade ainda mais alta. Porque agora você precisa saber como é que a história supostamente vai continuar sem o seu protagonista, ou como ela vai resolver essa situação. E é isso, nesse momento aqui, quando a gente ainda não sabia de nada, Attack on Titan mostrou que não era um anime qualquer, não era uma história qualquer. E hoje, depois de assistir absolutamente tudo, depois de ler também o mangá, eu tenho certeza disso.